paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A atividade de hoje, ela é basicamente concentrada nas páginas 62 e 63, mas para poder fazer o número 1 da página 62, que são formas de você dar conselhos, né? E eles têm diferentes níveis de escala. Às vezes você dá um tipo de aconselhamento, de modo que ele não é tão enfático quanto o outro. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês conseguirem expressar. Vocês têm até exemplos, tá? Aqui, ó. Tá pedindo para vocês trabalharem em duplas, mas não tem como. Então, é para vocês formularem argumentos, né? Aconselhamentos sobre o que a gente viu anteriormente nas nossas últimas aulas, que estava falando sobre questão de carreira, sobre questão de mercado de trabalho, da importância de se ter o diploma, pelo menos o diploma do ensino médio, que foi a parte da aula passada, né? Então, é isso. Então, vamos começar. Temos formas de dar conselhos, tá? O should, ele é mais tranquilo, ele não é tão enérgico quanto outra forma que a gente vai estudar mais pra frente na aula de hoje, tá? Então, should, I'm tired. I think, eu acho que, né? I think you should go to bed. Eu acho que você deveria ir pra cama, ok? Então, é um aconselhamento mais suave, ele não é enfático, ele não é impositivo, tá? E aí a gente tem a forma negativa do should, que é o shouldn't. You shouldn't go to the cinema. Já que a pessoa tá tired, já que ela tá cansada, então tem esse conselho de que é melhor você não ir no cinema, deixa para outro dia, ok? Ought to tem a mesma função, a mesma aplicação do should, com a diferença de que ele é mais formal. Ou seja, são situações formais que vão pedir que você utilize. He ought to call his mother. Então, tipo, é melhor, seria bom que ele ligasse para a mãe dele, tá? Só acho. Entendeu? Então, não tem essa carga de imposição ou de pode dar ruim. Porque às vezes a gente dá alguns conselhos já pensando assim, sabe? Quando tem uma amiga sua que tá investindo num boy errado e que você fala assim, você não deveria dar muita moral pra esse cara. Porque você sabe que lá no seu fundo, no consciente, a pessoa não vale muita coisa. Que é o caso do Head Better, tá? O Head Better, ele tem essa pegada dessa amiga, sabe? Que dá esse tipo de aconselhamento. Sabe que a outra vai ficar mandando mensagem, vai ficar mandando print, vai chorar as pitangas. Se for que nem eu que gosta de falar, vai ficar mandando áudios longos e chorosos. Quer dizer, sabe que vai dar ruim. Então, esse daqui é o aconselhamento do Had Better, ele é mais enfático, tá? Ó, he had better call his mother. É melhor que ele ligue para a mãe dele. Ele deveria ligar para a mãe dele. Por quê? Tá dando ruim aqui na parada. Diferente do exemplo anterior. É só uma ideia, tipo assim, tô dando uma ideia. Não é melhor ligar pra mãe dele, tipo, é melhor que ele ligue pra mãe dele. Diferente de seria melhor ligar para a mãe dele, porque aqui tem sinal que tá dando alguma coisa errada. Tem uma carga mais negativa, o Had Better, que os dois anteriores, tá? Então, a estrutura desses verbos que eu apresentei para vocês, que são verbos modais, fica assim: sujeito,
ou should, ought to ou had better, mais o verbo principal, tá? Por ser verbo modal, ele acaba sendo um verbo auxiliar, ok? Ó, no caso aqui, o had better, o verbo principal é o call, tá? Assim como no caso no ought to, o shouldn't, ó, é o go, e o should também é go, ok? E aí a gente também tem a possibilidade de utilizar o have got. Mas aí, normalmente, dá aquela bugada na cabeça. Tá, mas se tem o have, por que eu uso have got? Na maior parte das vezes, nesses casos aqui que eu vou citar para vocês, o have got tem a mesma aplicabilidade, a mesma função que o have, ok? Então, se eu sei o significado de have, que é ter, beleza. Então, have got ali, ó, junto. Mas, só quando for em caso de possession, relationships, characteristics e illness, que são doenças, tá? Então, na diferença aqui dos dois países, se eu falo I have a boyfriend nos Estados Unidos, quando você fala que I have a boyfriend, I have a girlfriend, tá falando o que? No sentido formal, ou seja, é uma parada séria. Agora, se você está falando lá pro lado do United Kingdom, você fala I have got a boyfriend, é uma parada mais... Não é tão formal assim, uma crocheada talvez, uma parada mais... Enfim, aí o que acontece? Quando que o have got vai ser diferente do have? Quando indicar ações, tá? Routine. Exemplo, I usually have breakfast at 6 a.m. Ou seja, a pessoa normalmente, a gente tem um adverb of frequency aqui, que ela toma café da manhã às 6. Então, é uma atividade recorrente, é uma ação recorrente. Então, nesse caso aqui, não é utilizado o have got. Aí você vai falar, mas então, nesse sentido de ação, quando mas em que momento que eu vou utilizar então o have got? Quando tiver o que? Necessidade de fazer determinada coisa, tá? Que determinada ação aconteça. Então, depende da necessidade do sujeito da frase. Então, tá aqui. Por isso que eu coloquei have to do this. Mas é muito utilizado no dia a dia, pelo menos nos Estados Unidos, os falantes eles usam muito o gotta, tá? Gotta go. Tem que ir. Então, I have got to go to bathroom. Tá? Eu tenho que ir ao banheiro. Tá? Mas isso daqui é mais na estrutura mesmo da gramática, porque o mais usado é I gotta go to the bathroom. Ok? E aí, ó, we have got to pay the rent today. É uma necessidade, a gente tem que pagar o aluguel hoje. Porque se não pagar hoje, a gente não tem onde morar, tá? Então, vocês conseguem ver a aplicabilidade e, obviamente, gente, na questão do have got e do have normal, quando a gente vai fazer toda a estruturação de pronome, conjugação de verbo é a mesma. I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. E no have got, a mesma coisa, com a diferença que o got vai dar Ctrl C e Ctrl V do I até o they, ok? Então, tendo por base nisso e pensando no que a gente viu a respeito aí de mercado de trabalho e afins, vocês vão estruturar essas frases para poder dar advices para pessoas que pretendem ingressar no mercado de trabalho, estão com dúvidas de qual profissão seguir, enfim.
Para a próxima atividade, a gente tem um listening, mas antes, a gente tem que pensar nos different kinds of interviews, tá? Então, what kind? Que tipos de interview we have? A gente tem as job interviews, que são as entrevistas de emprego, scholarship interview, porque tem algumas escolas que fazem entrevista. Não sei se aqui no Brasil é muito comum, mas eu sei que fora sim. Se dá o nome de interview with your girlfriend's father, que seria tipo aquele quando o cara vai pedir a menina em namoro. Eu não sei nem se vocês que são dessa geração, vocês têm hábito de fazer isso. Mas meu marido fez isso comigo. E, tipo, é uma situação, assim, que realmente parece uma entrevista. Tipo, a conversa que tá acontecendo entre os dois, você só tá ali como observador. Porque é uma parada muito única entre homens que eu, sinceramente, não sei explicar, tá? E tem a TV interview, que é muito comum em talk shows, enfim, em programas de entrevista, né? Do you think there is a difference in the way one should act in an interview for a job and an interview to get a college scholarship? Why e why not? Vocês sabem, isso é muito normal da gente ver nos filmes americanos, filmes de adolescentes, em que tem todo aquele lance para saber se vai para Yale ou se vai para qual outro, amor? Cincinnati. Nossa, mas quem filme vai pra Cincinnati? Não sei. Não me olhe com essa cara, porque acho que a pessoa gosta. Se ela pudesse, a pessoa moraria. No caso, não eu, mas ele, fora do Brasil, porque ele ama todo o universo, né? Enfim, eu tô falando muito enfim hoje, mas dando um resumo. A diferença é que eu não acho que tem muita diferença. Você acha que tem muita diferença? Eu acho que qualquer tipo de entrevista é mega tensa. Porque você já fica nervoso, porque tem toda a questão da informação visual, a forma como você se veste diz muito. Já fiz curso dessa parte de DP, de departamento pessoal e administrativo, e sim, acredite, a forma como você se veste. Por mais que a gente vê, tipo, esses programas, tipo, Esquadrão da Moda, sabe? Tá gravando ainda? Que a gente acha que é bobeira, mas não. Aquilo que você veste sim diz muito a respeito de você, e ainda mais nesses ambientes, sabe? E a gente precisa separar muito os ambientes formais dos ambientes informais, de como a gente se veste. Nas duas situações aqui, né, no caso do college, no caso, a pessoa está se candidatando a uma vaga, porque aqui a gente funciona com a questão de vestibular, Enem, só que lá você tem que ter toda uma vida escolar muito bem organizada, com atividades extracurriculares que fazem parte para poder incorporar o seu currículo, para que você seja um candidato atraente para essas universidades que pretendem ter novos alunos todos os anos. E da mesma forma com uma entrevista de emprego, tem muitas pessoas com capacidade, pessoas que são tão boas quanto você ou até melhores, e você tem que mostrar um diferencial que chame a atenção de quem está te entrevistando para você conseguir aquela vaga, tá? Agora vai ter um listening, você vai dar pausa no vídeo, vai escutar e aí a gente dá continuidade à atividade. Gente, eu lembrei o nome de 3 faculdades, tá? Que é Harvard, Princeton e Brown, que são faculdades que eu escutei em algumas séries americanas que eu assisti. Uma delas é Gilmore Girls e a outra é The O.C. São séries antigas, mas que é muito desse universo teen. Também tem uma que é muito boa, mas tem que ter paciência, porque eu acho a Serena muito chata. Gossip Girl. Bom, enfim, a atividade, depois que você escutou esse áudio, lembrando que eu vou mandar sim a parte do texto, caso você
tenha tido alguma dificuldade com o listening, tá? Vocês vão colocar na parte das hints quais são as dicas que esse professor deu e os examples, tá? De que forma que você aplica essas dicas, né, em inglês. Lembrando que eu não sei como é que vai estar, eu peço que você entre em contato, eu peço ser responsável por entrar em contato com o colégio, porque eu sei que eles já estão fazendo a distribuição do material do segundo bimestre, então eu não sei os horários para ensino médio. Aí eles vão estar entregando folha de atividades. Não é muita coisa não, tá, gente? Nada do que vocês estejam acostumados a lidar comigo. Que essas folhas, elas são para fazer tipo um para-casa, sabe? Então, assim, a partir da próxima semana, então a gente tá na semana do dia 12 em diante, não é isso? Então, para a semana do dia 19, vamos colocar assim, já vai ter essa atividade. Então, é para vocês fazerem aí na aula seguinte, no caso, se é para terça, na quinta-feira, eu vou estar apresentando para vocês a correção dessa atividade, ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!